do fluxo dos carros, certo? De uma forma automática, sem aqui ele precisar estar pensando para isso. Seguindo, aqui eu estou dando um exemplo só de relatório. Ele tem alguns relatórios que a gente pode tirar bem interessante. Por exemplo, esses relatórios, ele me aponta quais são os carros que estão no momento estacionados dentro do meu estabelecimento. Então, eu vou ter a placa dos carros, o número dos cupons que foram emitidos e a data de entrada desses veículos. No caso aqui é só um exemplo, né? Ficou tudo igual os horários aqui, mas vai ter os horários diferenciados conforme o acesso de cada um deles. Falando um pouquinho agora sobre oportunidades de venda, né? O que eu posso estar oferecendo para esses caras de estacionamento? Posso estar colocando o terminal, conforme nós já comentamos, dentro do modo conforme o cliente opera, gaveta, leitores, teclados para PC, para o cara facilitar a digitação, no break. Aí tem um detalhe interessante do no break. Esse equipamento ele consome 6 vezes menos que um PC. Então, tu pega esses no breaks de baixa capacidade, aí, que dura 15 minutos, para ele dura coisa aí de 10, 12 horas. Hein? Ou seja, o cara pode daqui a pouco operar num ambiente onde nem energia tomada tenha, se ele chegar com o no break carregado lá. Né? O que mais? Câmeras e gravadores para CFTV. Veja bem, aqui eu só estou acrescentando esse produto porque eu só estou acrescentando esse produto por uma questão de complementar, não que a solução converse entre si. Mas o que acontece? Vocês viram aquele relatório que eu mostrei, onde tinha os contadores ali? Tinha um contador que dizia ali, ó, o relatório é aquele, quantos veículos estão dentro do meu estacionamento. Imagina se eu puxo esse relatório, estou lá em casa, via online, tiro esse relatório e verifico que tem 10 carros estacionados a nível de dados de informação. Mas será que tem esses 10 carros mesmo? Aí eu vou ali, eu posso entrar no sistema da câmera, abrir, ter a imagem e contar. Já pensou se eu chego lá, tem 15 carros, onde é que entrou esses outros 5, né? Então, são outros produtos que entram, que podem complementar a solução, certo? E que pode ser argumentado isso para o cliente, quais são as vantagens que ele tem. Então, é uma série de produtos aí que a gente pode estar oferecendo. Tá? Praticamente a câmera, gente, dentro dos estacionamentos, os caras trabalham de 3 a 4 câmeras, dependendo para fazer a cobertura. Essas câmeras são ligadas num aparelho chamado DVR, que ele recebe um link de Ethernet e ele tem condições de, então, acessar essas imagens em qualquer momento. Seguindo ainda, se eu for trabalhar com o terminal via online, ou seja, a cada momento ele pega tudo que ele movimentou e vai transmitir para o computador em algum lugar, onde eu for determinar. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso, tá? Que é a parte do back-office dele. Isso aqui é opcional, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um link de Ethernet dentro do meu estabelecimento, que o terminal vai sair e se comunicar, então, com a minha máquina para centralizar todas as informações. Uma vez que ela está lá, o empresário, o dono do estacionamento, ele vai poder conferir para um smartphone, onde ele tiver um link, alguma conexão com a internet, ele vai estar podendo visualizar esses dados, certo? Tu vê, tudo isso utilizando o microterminal POS, né? O que mais que pode acontecer aqui? Ó? Existe uma oportunidade de negócio bem interessante ainda para revenda. Se o cliente, por exemplo, quiser ter acesso aos dados via internet, mas não querer, por exemplo, botar um computador e instalar o back-office, a revenda, muitas vezes, na estrutura dela, já tem máquina lá ociosa, tem link de Ethernet, ela pode muito bem, daqui a pouco, pegar o back-office, instala lá no PC dela e vende o quê? A locação, a locação de acesso para esse cliente do estacionamento. É uma outra oportunidade que nasce nesse meio todo, hein? Olha só, falando com relação à interface, né, uma interface simples. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês de funcionalidade foi pensado de uma maneira muito criteriosa. Por quê? Porque a gente sabia que esse equipamento ele ia para a revenda e a gente se preocupa com relação à revenda ter que entender a coisa de um nível muito amplo, né? Então, a gente procurou criar uma interface extremamente simples e clara. Hoje, se eu ligar o terminal POS, ele vai inicialmente parar nessa tela e eu vou ter duas opções aqui. Ou eu entro no modo de operação, que é a tela onde eu digito as placas e faço as saídas conforme o modo rotativo. Aqui, nessa primeira linha, sempre vai aparecer o modo que o terminal vai estar ativado, se é rotativo, se é ticket,
ser antecipado, mas eu vou ter em paralelo convênios, mensalistas. Mensalistas é automático. A seleção de convênios, cancelamento, perda de cupom, posso fazer aqui as minhas sangrias, suprimento, posso tirar alguns relatórios aqui durante a movimentação do caixa. Ou seja, praticamente eu tenho duas telas fazendo uma série de controles, de uma maneira muito clara. E a próxima opção é a parte que eu faço a parametrização do terminal, as configurações dele, né? Por exemplo, antes de ele ir para o cliente, o que se faz? Se entra em contato com o cliente, pega as informações de como é que ele cobra o estacionamento, qual é o tempo de permanência que ele utiliza, certo? Pego os dados e eu começo a cadastrar, modo rotativo. Se eu entrar nessa opção, eu tenho ali as telinhas para cadastrar os preços e para cadastrar o tempo que é cobrado cada uma das faixas. Então, eu posso fazer isso para qualquer modo. Em manutenção, se eu entro, eu vou encontrar, então, eu posso cadastrar aqui os funcionários, né, para poder identificar o operador no cupom, os mensalistas é aqui que eu vou cadastrar, alteração da senha. Para mim entrar nessa opção, eu tenho uma senha mestre aqui, uma senha master que a gente chama, né? Então, eu posso alterar essa senha. Lavagens, outra coisa interessante, tem alguns estacionamentos que também agregam esse serviço de lavagem. E aí eu posso cadastrar a lavagem interna, a lavagem externa, o preço de cada uma delas, e na hora que o veículo estiver entrando, eu posso associar esse serviço também com a estada do veículo, né? Com o tempo de permanência dele. Então, se controla também esse tipo de operação. Box, mensagens que podem sair no cabeçalho, no rodapé do comprovante. Então, é uma interface extremamente simples, olhando de uma maneira mais criteriosa, né? Com relação ao back-office, olha que interessante, a gente se preocupou também pensando assim, puxa, se a revenda, né, para ela é negócio, ela conseguir ela mesma, diretamente no cliente final, conseguir chegar com a solução completa, não ter dificuldade na instalação dessa solução. O que a gente fez, então, com relação ao back-office, né, aquela interface web que a gente vai ver ela daqui a pouco? A gente criou um CD e automatizou todo o processo, toda a instalação desse servidor. De maneira que hoje, se eu pegar uma CPU e botar esse CD para dentro, ele vai me ativar esse assistente que vocês estão vendo aqui, e eu dando um clique em cada uma dessas opções, ele dispara a instalação automática, de maneira que tu não tem que ter conhecimento nenhum de servidor e configuração do servidor. Simplesmente separa a máquina, bota o CD, instala esses passos, pluga o teu cabinho de link de Ethernet ali, e a gente já começa a ter a conectividade, então, com o terminal, se ele tiver lá do outro lado um ponto de Ethernet. É difícil isso? Não é, né? Ou seja, a simplicidade que ficou a solução, a gente está fazendo coisas complexas, mas de uma maneira muito simples, para que a revenda consiga ter ali 100% de autonomia diante do cliente, oferecendo uma solução completa para ele. Olha só a parte de back-office que a gente tem aqui, a parte do servidor que vai concentrar as informações, né? Aqui, por exemplo, deixa eu até melhorar, que eu tenho uma... Eu vou puxar no... Aqui. Vamos pegar aqui, fechamentos. Aqui, por exemplo, eu não sei, acho que fica visível para vocês, eu consigo, no fechamento do terminal, imagina, de tempos em tempos, ele vai pegar informações e transmite isso para eu posso fazer o fechamento dele do turno, passar para o servidor. De que maneira? Eu vou ter lá o número de série do terminal, aqui pode ser, cada número de série é um estabelecimento daqui a pouco, posso ter vários estabelecimentos centralizando tudo junto. Imagina um proprietário com 5, 6 estacionamentos, concentrando toda a movimentação dele num único lugar para ele poder comparar as coisas, né?